Hoje nós estamos entrando no livro de Eclesiastes, o livro como sequência do livro de Provérbios, também escrito por Salomão, e eu pontuei aqui algo que eu quero trazer para você. Quando e por que foi escrito? E por que ler esse livro e o que buscar nele? Venha comigo a partir de agora para aprender com a profundidade que este livro nos traz. Você precisa entender que este livro ele oferece uma filosofia de vida demonstrando o papel de Deus na vida de cada ser humano. E Eclesiastes era usado pelos hebreus como um livro de instruções mostrando como descobrir relevância espiritual numa vida que de outra forma seria irrelevante. Muitos perguntam por que ler esse livro e o que nós buscamos nele. Se essas questões profundas e confusas da vida te deixam perplexo, examine Eclesiastes. Mas se prepare para algumas surpresas que você vai encontrar no decorrer deste livro. Esse livro ele ousa enfrentar questões dificílimas, revela a vida do mundo pecaminoso sem camadas de verniz, de forma nua e crua. Oferece um vislumbre da mente secular. Examina os sofrimentos e as lutas procurando o sentido em tudo que vivemos. No entanto, o que é mais importante no fim de Eclesiastes é que ele nos dá uma solução. E você vai encontrar isso no decorrer aqui do nosso devocional. Você vai esperar surpresas deste livro que tem confissões honestas de dúvidas, de lutas com a fé e de desilusões. O conteúdo é amoldurado para deixar clara a atitude correta e de temor a Deus diante da vida. Cuidado com as declarações isoladas. Aliás, isso serve para toda a palavra de Deus. Hoje em dia, muitas igrejas e muitos pregadores, pessoas em geral, pegam versículos soltos e usam esses versículos soltos, muitas vezes, tirando do contexto o seu real sentido. Você precisa entender o contexto do capítulo ou o livro inteiro. Venha comigo então, a partir de agora. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Eclesiastes. Eu quero trazer para você, do primeiro capítulo, o versículo 2 e o versículo 3. São muitos ensinamentos e muitas reflexões, mas eu separei alguns pontos. O versículo 2 e 3 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por mais que pareça um versículo que ele se resume praticamente às mesmas palavras, mas se nós procurarmos sentido nos lugares errados, de fato, a vida fica sem sentido. Encontramos aqui uma fala de uma busca em meio a muitas atividades. Sabedoria, trabalho, prazeres, prestígio. E como ele ficou vazio em toda essa busca. A palavra hebraica traduzida por vaidade pode significar literalmente vapor ou hálito. Ou seja, uma vida vazia, sem sentido. Quando se refere à vida debaixo do sol, e observe isso durante todo o livro de Eclesiastes, está se referindo à vida longe de Deus.
vida debaixo do sol, vida longe de Deus, apresentando um mundo caído debaixo da maldição do pecado. No versículo 6 ao versículo 9, diz assim: o vento vai para o sul e faz o seu giro, para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Esse é o ciclo infindável mencionado pelo escritor, que direciona a vida do ser humano, que nunca está satisfeito e querem sempre um pouco mais de tudo. Mais emoções, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais status, mais paixões. A não ser que nos coloquemos por cima deste mundo caído, a vida se tornará frustrante e insatisfatória. O interessante é que acima do sol existe uma morada eterna, aguardando eu e você. Lá no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Essa alegria mencionada pelo escritor é a alegria temporária, a momentânea. Ela é de pouca duração e superficial. Serve como um anestésico para as duras realidades da vida. Essa visão de enxergar desta maneira como eu estou lhe falando, ela é racional e inteligente. O contrário disto é simplesmente empolgação. Sabe? Aquela pessoa fogo de palha? Muitas pessoas vivem assim. Elas vivem buscando uma satisfação para esquecer frustrações. E isso não leva a lugar nenhum. No versículo 3 ao versículo 11, eu vou ler o primeiro versículo, o versículo 3. Ele diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. E aí ele segue falando tudo o que ele fez, buscou, conquistou e adquiriu. É importante você entender que a busca incessante em várias coisas na tentativa de achar sentido na vida, como os prazeres sexuais e riquezas, que é o que todo ser humano foca, fazer chegar à conclusão que tudo isso é temporário. O escritor de Eclesiastes fala de tudo que ele buscou longe de Deus, debaixo do sol, não esqueça disso. A Bíblia, na sua interpretação, nos faz entender que a vida passa a ter sentido só em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Lá no versículo 14 ao versículo 25, eu vou ler o primeiro versículo desta sequência, diz assim: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Isso é muito profundo, porque não há sentido na vida por si só. O simples prazer não consegue nos satisfazer de fato.
O contentamento provém de uma vida de fé e de obediência. E isso nada mais é do que algo racional e inteligente. É isso que a palavra de Deus ela desperta em nós. E quando você lê a sequência destes versículos, você vê claramente ele falando sobre isso. Sobre aqueles que buscam simplesmente em prazeres, mas não encontram a satisfação e por isso vivem uma vida sem sentido. No capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É importante isso porque todos nós devemos respeitar os tempos e não querer que as coisas aconteçam fora dele, porque aí se torna ansiedade e precipitação. A ansiedade tem sido uma doença emocional que faz com que as pessoas ou elas fiquem paralisadas com medo do futuro, ou elas fazem, mas fazem da maneira delas e aí colhem as consequências dos erros que cometeram por terem sido precipitadas nas suas decisões e escolhas. Por isso, você tem que respeitar o tempo. E quando você está com a sua vida nas mãos de Deus, você sabe que você tem o Senhor do tempo a seu favor. Então você fica tranquilo e confiante. Que maravilha, né? No versículo 11 está escrito assim, veja só: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Que profundo isso, porque a eternidade dentro do homem se refere à alma. Todo ser humano, por mais que queira negar, lá no seu íntimo, tem a consciência da genética divina, que existe algo além deste mundo e maior que todos nós. Não tem como fugir disso. Faz parte da essência de todos nós. E no versículo 12 ao 14, para terminar, diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Ao nos relacionarmos com Deus através dos ensinamentos da sua palavra e não pelo que fulano, beltrano, ciclano diz ou deixa de dizer, mas segundo a sua palavra, recebemos dele este dom para poder viver uma vida adequada neste mundo. Se o vídeo de hoje te ajudou, compartilhe, pegue o link dele, mande nos seus grupos, nas suas listas de transmissão, coloque nas suas redes sociais, coloque no seu story. Quantas e quantas vezes você coloca postagens, artes, vídeos de pessoas que você deixa aquelas palavras que te tocar em outras pessoas. Então coloque no seu story este vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Amanhã voltamos com a sequência deste livro reflexivo, o livro de Eclesiastes. Até amanhã.